Salmo de número 105, verso número 16. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor nessa noite: chamou a fome sobre a terra, quebrou todo o sustento do pão, mandou perante eles um homem, José, que foi vendido por escravo, cujos pés apertaram com grilhões, foi posto em ferros, até o tempo em que chegou a sua palavra. A palavra do Senhor o provou. Mandou o rei, o fez soltar, o governador dos povos, e o soltou. Fez o Senhor de sua casa e governador de toda a sua fazenda, para sujeitar os seus príncipes a seu gosto e instruir os seus anciãos. Feche seus olhos, ore comigo, peça para Deus: Senhor, me dá entendimento da palavra dessa noite. Pai, nós te agradecemos uma vez mais. Pai, que o Senhor venha tratar o coração desses que aqui não perderão essa oportunidade. Alinha, Senhor, cada anjo poderoso ao canto, em cada canto desta igreja. Protege-nos, ó Deus, protege a nossa mente, protege o nosso coração. Faz-nos entender a Tua palavra nessa noite. Assim nós te adoramos, em nome de Jesus. Amados, o tema da mensagem desta noite é: não aborte o processo. Quando nós pegamos o Salmo de número 105, que fala sobre o cuidado de Deus pela aliança com o seu povo, nós vemos aqui um salmo, a história de um homem chamado José. E para José passar a ser governador no Egito, José teve que passar um processo. Todos nós já devemos ter nos deparado com um casulo que se transformou depois no estado original de uma lagarta. E antes de ser borboleta, a lagarta entra num estado de metamorfose, um estado de transformação, um processo. E antes de nós vermos a borboleta bater as suas lindas asas, ela passa por um processo que muitas vezes ela não entende, mas que é necessário para cumprir o seu propósito. Pode ser que nessa noite você tenha sonhos, e para você vivenciar os seus sonhos, você precisa entender que haverá a necessidade de viver um processo. Por que, pastor? Por trás de cada sonho há um processo para alcançarmos estes sonhos. E nós precisamos entender, amados, que quando nós queremos vivenciar um sonho, nós precisamos nos dispor a passar por um processo. Deus deu um sonho a José, mas Deus não revelou para José qual era o processo que ele ia ter que passar. Nessa noite, eu quero que você peça a Deus a trazer ao teu coração todos os sonhos que Ele colocou sobre a tua vida, todos os sonhos que você tem, que estão aí guardados no teu coração, alguns até um pouco adormecidos, mas outros vivos, mas que nessa noite você traga esses sonhos sobre o teu coração, e este sonho, aliado àquilo que Deus vai falar ao teu coração, seja um foco para você viver a cada processo. E nessa noite nós vamos falar sobre o processo que levou José a andar no palácio
do faraó. Nós vamos falar nessa noite de resultados. Mas antes do resultado, José teve que vivenciar o processo. E o primeiro ponto desta mensagem, nós vamos falar sobre a história de José. A história de José começa em Canaã. Quando diz lá a palavra de Deus em Gênesis, e habitou o faraó, e habitou Jacó na terra das peregrinações do seu pai. E qual é a terra das peregrinações do seu pai? Canaã. Pastor, o que isso significa sobre nossa vida? O significado da palavra Canaã no hebraico é lugar baixo, lugar plano. Pastor, o que é que isso significa? Eu tenho sonhos, eu tenho alvos, eu tenho metas, eu tenho desejo de alcançar, eu tenho desejo de frutificar, eu tenho desejo de prosperar, eu tenho desejo de ganhar almas. Você tem que entender que o processo na vida de José começa em um lugar baixo, começa em um lugar plano. A história de José não acontece nos palácios, a história de José não acontece nas grandes metrópoles. José é chamado, José começa o teu ministério, José começa o teu plano, José começa o teu propósito, servindo o teu pai nas pequenas coisas, na cidade de Canaã. Amados, nessa noite, você pode descobrir o teu propósito, e você pode perguntar: pastor, como é que eu vou descobrir o propósito da minha vida? E a resposta que eu te dou é: comece a servir a Deus aonde o Senhor te chamou. Comece a servir ao Senhor com aquilo que você tem. Comece a servir na Canaã. E o que isso significa, pastor? Comece a servir nos lugares baixos, onde nem todas as pessoas gostariam de estar. Comece a servir no começo, comece a servir com humildade. Grandes homens da palavra de Deus não começaram a servir a Deus em palácios, mas em lugares pequenos, em lugares baixos. Tem muita gente que quer liderar, mas não quer ser liderado. Tem muita gente que quer crescer, que quer ensinar, mas não quer aprender. Tem muita gente que quer ser o último, primeiro, mas não sabe ser o último. José nos ensina que antes de viver no palácio, ele precisou viver na terra de Canaã. Amados, e a fome tinha chegado. Você vai ler lá na tua casa depois, Gênesis 35 em diante. Diz a palavra que os filhos de Jacó iam perambulando, iam indo por cidades. Por quê? Porque Jacó tinha muitos animais e precisava levar os animais para se alimentar. Até o ponto em que José é chamado por seu pai Jacó e é mandado até os teus irmãos. Vá até os teus irmãos e leve comida para eles, porque em Canaã já não tinha mais como servir de uma forma todos os animais. E eles tinham que pastorear, eles tinham que levar os animais para os campos. E diz a palavra lá em Gênesis que José cuidava das ovelhas do seu pai. Comece a servir ao Senhor aonde você está. Comece a servir ao Senhor com os teus dons e talentos. Comece a servir ao Senhor com aquilo que você tem. E quando você é fiel no pouco, Deus te coloca no muito. Tem gente que não consegue ser fiel no pouco e quer que Deus o coloque no muito. Amados, aprenda com José. José cuidou das ovelhas do seu pai na cidade de Canaã. Em hebraico significa lugar baixo, plano. Não era lugar que manava leite e mel. Não era lugar que não havia fome. Seja a diferença dentro de onde você está trabalhando. Seja diferente como empreendedor. Comece fazendo as coisas
humildade e termine as coisas com humildade. Amados, uma coisa que você tem que entender nessa noite: não há caminhos fáceis para os seus sonhos. Se você acha que realizar os seus sonhos é fácil, desiste. Se você entrar, não, eu consigo em uma semana, desiste. Pastor, você está falando que eu tenho que desistir do meu sonho? Não, desiste do pensamento que as coisas serão fáceis. Sonhos para realizar, nós precisamos agir. Se você quer alcançar o teu objetivo, você vai ter que trabalhar. Se você quer alcançar os seus sonhos, você vai ter que estabelecer metas, colocar ações diárias. Essa semana eu estava fazendo uma palestra e dentro de um slide que eu coloquei, foi Gene Collins, ele diz que sucesso é a repetição de ações, de assim e no outro também. Sucesso não é nascer rico. Sucesso não é ganhar na Mega Sena. Sucesso é trabalhar dia sim e dia não. É focar no sonho hoje e focar no sonho amanhã. Tem gente que quer viver o sonho, mas não está possibilitado, não tem o desejo, na verdade, de vivenciá-lo e fazer com que ele aconteça. E aí você pode pensar: pastor, mas eu sou fiel. Continua fiel a Deus. Pastor, eu sou leal. Continue leal a Deus. Mas mesmo assim, eu vou falar um negócio para você. Se você quiser, marque. A fidelidade não é o caminho mais curto. José era fiel a Deus. Homens, mulheres que a Bíblia menciona eram fiéis a Deus. Mas a fidelidade não é o caminho mais curto, mas é o caminho que te levará mais longe. Você vai entender isso nessa noite. A fidelidade não é o caminho mais curto, mas é o caminho que te levará mais longe. Onde é que está a tua visão? Quais são os teus sonhos? Coloca um palmo mais na frente. Quanto maior for o seu sonho, maior vai ser o desejo de alcançar esse sonho. Quanto maior o desejo de alcançar o sonho, maior vai ser o teu coração diante do teu sonho. José foi fiel. Nessa noite, nós precisamos aprender com José. Sabe esse sonho que tem no teu coração? Não é difícil de alcançar, mas vai exigir de você a perseverança. Vai exigir de você a fidelidade. Seja fiel em Canaã. Seja fiel no lugar que você está. Seja fiel nas pequenas coisas. Tem pessoas que querem trabalhar para Deus, mas querem fazer grandes coisas. Se não for para fazer grandes coisas, eu não faço, pastor. Porque Deus me chamou para fazer grandes coisas. Mas assim como Deus usou a vida de José nas pequenas coisas, levou ele para fazer as grandes, assim Ele vai fazer na nossa vida. Comece nas pequenas coisas e Deus vai te levar a realizar as grandes. Aleluia. Seja fiel à palavra. Sabe qual é a maior tristeza que pode haver no coração de um líder? É ver o seu liderado não amar a palavra de Deus. Eu acho que a maior tristeza que há no meu coração é quando eu não consigo ler a palavra de Deus. Eu não sei como é que está o teu coração em relação a isso. Eu não sei se você já desistiu de meditar na palavra na semana. Eu não sei se você já fechou a palavra de Deus e deixou guardada lá no rack e não tem mais desejo. Pastor, mas eu quero que Deus me use. Ele vai te usar pela palavra. José era alguém que temia a Deus. José era alguém que sabia qual era o sonho que Deus tinha colocado no coração dele.
E por saber qual era o sonho que Deus tinha colocado no coração dele, José permaneceu fiel à palavra. Amados, permaneça fiel à palavra de Deus. Permaneça fiel a Jesus. Seja fiel à tua igreja. Se você quer viver o processo, entenda que você vai começar o teu processo por Canaã. Salmo de número 105, na verdade, verso 19 diz assim: até o tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. Ponto 2 dessa mensagem é que no processo do seu sonho, o seu caráter vai ser forjado. Olha o que diz no Salmo 105, 19: até o tempo em que chegou a sua palavra, e a palavra do Senhor o forjou. O processo não vai mudar os teus sonhos, vai mudar você. Quando você passa por um processo, quando a lagarta está ali dentro do casulo, no processo de metamorfose, no processo de transformação, para se transformar naquela linda borboleta que diante de algum tempo vai começar a voar, ela está ali passando por um processo, passando por uma transformação, e no processo do seu sonho, o seu sonho não será mudado. O que vai ser mudado será você, será o teu caráter. Pastor, o que isso significa nessa noite? É que você não será mais o mesmo diante do processo. Você viverá um novo tempo, maior nível de crescimento, maior fé, porque quando você entende que aquilo que você está vivendo é um processo de Deus, você olha para o processo e não murmura. Você olha para o processo e tira lições dele. Eu tenho uma mensagem que eu vou falar o tema: cristão não tem problema, tem desafios. Quando você entende que o processo não é um problema, você passa mais fácil pelo processo, você sofre menos, você indaga menos, porque você entende que quando a tua vida está na mão de Deus, o processo que você está passando faz parte de uma nova história, de um novo tempo, de um novo nível de crescimento e de uma maior fé. Aonde você estiver no processo, Deus estará com você. Pastor, como assim? Quando os irmãos de José lançaram ele no poço, Deus estava com José. Quando estava lá na casa de Potifar, lá no deserto, Deus estava com José. Quando José foi levado para a prisão por causa de uma mulher que mentiu, Deus estava com José. E quando então chegou o tempo de José, da realização dos seus sonhos no palácio de Faraó, Deus estava com José. Glória a Deus. Para que serve o processo? O processo revela a sua grandeza. É no processo, é quando você está sendo apertado, é quando o casulo começa a te apertar, porque você começa a crescer lá dentro. Imagine um casulo, uma lagarta em fase de metamorfose, sendo transformada, crescendo, aquela casca começa a apertar, aquela casca começa a incomodar. O processo revela a sua grandeza. Por quê, pastor? Porque extrai de você o melhor que há em você. Aleluia. Existe um homem chamado Jó. Jó passou um processo dolorido. Jó foi um homem que o próprio Deus, quando olha para Satanás, pergunta: por acaso você tem visto o meu servo Jó? Homem justo,
temente a Deus e que se desvia do mal. E aí Satanás então olha para Deus e diz: mas é em vão. Tu não tens um cercado de riquezas, de bens. A saúde dele não é perfeita. Toca nessas coisas. Olha o que Satanás diz para Deus: toca nessas coisas para ver se ele não vai murmurar de ti na tua cara. E aí Deus olha para Satanás e diz: pode tocar, só não toca na vida dele. Grande Deus. E aí então Satanás, mais depressa, sai da presença de Deus e vai e toca em Jó. Faz com que Jó perca os seus bens. Faz com que Jó perca a tua saúde. E faz com que Jó perca os teus filhos. Mas Jó, amados, é um homem como José. Era um homem temente a Deus, não pelo que Deus tinha dado para ele. Era um homem que toda manhã fazia sacrifício, adorava a Deus, não porque Deus havia o abençoado, mas porque Jó sabia quem era Deus. E quando nós sabemos quem é Deus na nossa vida, nós passamos pelo processo. Pastor, eu vou sofrer. Pode sofrer. Vai chorar. Pode até chorar. Vai ser difícil. Vai ser difícil. Mas quando você entende que o processo faz parte do plano de Deus para te levar mais longe, você não murmura. Quando Jó recebe a notícia, os teus filhos estavam reunidos e veio um vento do oeste, do ocidente, e bateu sobre os cantos, 4 cantos da casa, e a casa caiu sobre eles e eles morreram. Jó poderia murmurar. Jó poderia xingar a Deus. Mas no processo é extraído o que nós temos de melhor. E sabe o que tinha em Jó? Um coração de adorador. Um coração que sabia quem era Deus na vida dele. E o que é que Jó responde diante daquele processo? Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Quando você entende o processo, você não murmura. A murmuração fecha a porta de bênção na tua vida, amados. Tem outra mensagem, irmão. Murmurador versus pessoa grata. Quem é você? Jó orou e entendeu o processo. Amado, sem o processo, o grão de areia nunca vai ser transformado em uma pérola. Sem o processo, o carvão não é transformado em diamante. Sem o processo de formação, um soldado nunca vai se tornar general. Sem processo, a lagarta nunca vai ser uma borboleta. Sem o processo, você nunca alcançará o seu maior potencial. Por que isso, pastor? Porque todos os nossos sonhos começam em Canaã, lá no lugar abaixo. É lá que Deus começa a forjar o nosso caráter. Você está preparado? Você está preparado para viver os teus sonhos? Você está preparado para viver o melhor que Deus tem sobre a sua vida? Salmo de número 105. Verso de número 18. Cujos pés apertaram com grilhões, foi posto em ferros. Chegou um tempo na história de José, amados, que tudo que ele fazia, Deus estava com ele. José era formoso. José era um homem de aparência bonita. José era um homem
que as pessoas olhavam e viam beleza nele. Até o ponto em que José, servindo na casa de Potifar, a mulher dele olha para José com desejo lascivo e começa a dizer: José, deita-te comigo. E José dizia: não, porque Potifar me restringiu. Você é mulher de Potifar. Como é que eu faria isso contra Deus e contra Potifar? De maneira nenhuma. José permaneceu fiel. José não quebrou um princípio. José entendia o processo. Ele sabia que ele estava ali. Ele sabia que Deus tinha um sonho na vida dele. Ele sabia o quanto esse sonho era importante. José não se deixou levar pelo desejo da sua carne, pelo desejo da mulher de Potifar. Então a mulher de Potifar agarra José. José se desvencilha, mas ele não consegue deixar com que ela prenda a túnica que José havia recebido, a túnica de encarregado da casa de Potifar. E quando Potifar chega em casa, José já tinha dado no pé. A mulher de Potifar diz: olha, aquele hebreu que você colocou dentro da minha casa, ele tentou fazer algo mal comigo. Ele tentou, porque você estava fora, me agredir sexualmente. E Potifar fica irado, pega José e manda José para o cárcere, lá na escravidão do Egito, lá na cadeia, é colocado em cadeias, lá na cela é colocado em cadeias, amarram o pé de José, amarram as mãos de José, levam José como prisioneiro. Pastor, mas como é que José continuou firme? Como é que José não deixou se levar pelas ingratidões e injustiças da vida e murmurou contra Deus? Porque José sabia que aquilo que ele estava vivendo era apenas um processo. E o terceiro ponto dessa mensagem é que apesar das lutas, apesar da dor, avance. José estava no cárcere, mas apesar da ingratidão, apesar da injustiça, José avançou. Glória a Deus. José continuou fiel a Deus. Sabe o que eu resumo esta história? É que o processo não faz a vida mais fácil, mas que você seja mais forte. Sabe por que você está passando esse processo? Não é porque você é fraco, é para te deixar mais forte. O processo na nossa vida não se torna fácil. O processo tem uma lição de nos deixar mais forte, caráter mais forte, fé mais forte, humildade mais forte, para alcançar aquilo que Deus tem preparado para nós nesse tempo. Mas, amados, nós temos que entender que sonhos atraem inimigos. Sonhos atraem pessoas ingratas. Pastor, onde é que está isso? Os irmãos de José, quando ouviram do sonho de José, começaram a preparar um plano de morte para José. Quando os irmãos de José ouvem de José: olha, eu tive um sonho. O sol, a lua e as estrelas se curvavam diante de mim. Os irmãos de José falaram: lá veio um sonhador. E a partir daquele dia não puderam mais falar com José pacificamente. Chegou um tempo em que Jacó manda José levar comida, e quando eles veem José de longe, começam a armar um plano de traição. Vamos vender o nosso irmão. Primeiro pensaram em matar. Amados, muitos já pensaram em matar a tua vida, tirar a tua existência, mas Deus tem um plano na tua vida. Deus tem um plano para você. Aquilo que Deus preparou, aquilo que Deus tem preparado, você vai viver
no nome de Jesus. E os irmãos de José então disseram: vamos preparar uma cova, vamos lançar José na cova, vamos enterrar José. Rubem levantou: não, vocês estão loucos, o que é que eu vou falar para meu pai? Rubem sai, passa uma caravana de ismaelitas, e alguém pensa: se nós matarmos, o que nós vamos ganhar com isso? Vamos vender José para os ismaelitas. Vendem José para os ismaelitas, os mercadores que estão a caminho do Egito. Vendem José como escravo. Amados, os sonhos atraem inimigos. Diga-se comigo: sonhos atraem inimigos. Venderam José. Amados, se os irmãos de José pensassem que o sonho de José era apenas mais um sonho, por que haveriam de tentar matar a José? Se José era apenas um sonhador, sabe aquele sonho que você chega para alguém e diz: olha, eu tenho um sonho de fazer isso, e aí a pessoa olha para você e diz: sai fora. Muitos já tentaram, você não vai conseguir. Sabe por quê? Porque ele vê em você a capacidade de fazer aquilo que ele não tem coragem. E aí, para você não fazer, para que você não cresça, porque as pessoas que são traidoras, ingratas, injustas, elas não querem que você cresça. Em todo sonho que você compartilhar, eles vão caçoar, eles vão dizer: você está louco, quem dera se isso fosse verdade. Mas pare com essa história, você vai se machucar, você vai perder tempo, você vai perder dinheiro. Mas sabe por que é que José conseguiu viver aquilo que Deus tinha sobre a vida dele? Porque ele não abortou o processo. Amados, não jogue a toalha. Por mais que as pessoas olhem para você e dizem: para, desiste. Olha, Deus não está nesse negócio. Se Deus colocou no teu coração, continue. Não jogue a toalha. Glória a Deus, aleluia. E essa é uma evidência, amados, que os nossos inimigos acreditam que nossos sonhos podem ser verdade. Alguém já viu alguém jogando pedra em um campo morto? Alguém já viu alguém tentando tirar fruto de uma árvore sem fruto? Qual é a evidência que os meus inimigos acreditam nos meus sonhos? Haverá perseguição, haverá críticas, haverá oposição. Se você tem vivido crítica, oposição e perseguição, é porque os teus inimigos acreditam que o seu sonho pode se tornar real. Se os irmãos de José acreditassem que o teu sonho de José era apenas um sonho, por que é que lançaram José na cova? Por que é que venderam José para o Egito? Amados, não aborte o processo, não desista no processo. Por que, pastor? O seu sonho vai se cumprir no tempo certo. Avance apesar das lutas, avance apesar da dor, avance apesar das traições, avance. Não pare. Não pare. Eu quero resumir agora aqui. Se você quer viver os seus sonhos, não aborte o processo. O número 1, seu processo começa em Canaã. É lá no lugar baixo, é de baixo que começa. A estrutura de uma casa começa no alicerce. Quanto melhor for a preparação, mais você consegue construir os seus sonhos. Ninguém se torna grande de um dia para o outro. Todo grande um dia foi pequeno. E todo aquele que quer ser grande vai cair, porque não tem estrutura. Segundo, o processo não vai mudar os teus sonhos, vai mudar você. Vai forjar o teu caráter.
vai preparar você para realizar os teus sonhos. Número 3, apesar das dificuldades, apesar das injustiças, apesar dos problemas, apesar dos inimigos, apesar das dores, avance, não se renda. Você quer viver os teus sonhos? O quarto ponto dessa mensagem, verso de número 20 do Salmo de número 105. Mandou o rei e o fez soltar, o governador dos povos, e o soltou. Fez o senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda, para sujeitar os seus príncipes a seu osso e instruir os teus anciãos. Amados, José estava lá no cárcere, que interpreta o sonho do padeiro e do copeiro. Ele interpreta dois sonhos e ele revela: olha, copeiro, você vai ser levado, vai retornar ao seu lugar para servir Faraó, enquanto o padeiro vai morrer na forca. José chama o copeiro e diz assim: quando você estiver próximo de Faraó, fale de mim. Eu estou aqui porque fui vendido. Eu sou de Canaã. Eu habitava com meu pai. Os meus irmãos me traíram. Eu fui levado para a casa de Potifar. A mulher dele disse que eu tentei contra a vida dela, que eu tentei estuprar ela, mas é mentira. Deus está comigo em todos os momentos. Lembre-se de mim, copeiro, quando estiver diante de Faraó. E o copeiro alegre porque José tinha interpretado o sonho que era ao seu favor. Ele disse a José: pode deixar. Sabe o que aconteceu, amados? O copeiro foi restituído. E sabe o que aconteceu? Ele se esqueceu de José. Sabe o que isso nos ensina? É que muitas vezes no processo vai haver muita ingratidão. Sabe aquela pessoa que você ajudou e a hora que você mais precisa, ela não te ajuda? Isso faz parte do processo. Sabe aquela pessoa que você estendeu a mão na hora que ela mais precisava? Sabe aquela pessoa que você abriu a tua casa? Sabe aquela pessoa que você emprestou dinheiro? Sabe aquela pessoa que você fez crediário para ela? Sabe aquela pessoa que dormiu na tua casa? Sabe aquela pessoa que quando estava com dificuldade você foi lá, levantou ela, ajudou ela, preparou ela, abençoou a vida dela? É ela que faz parte do processo. É ela que vai te deixar mais forte. É ela que vai te levar aonde o homem não pode te levar. É através desse processo, é através da ingratidão. Quando você entende o processo e você não murmura, você permanece firme, assim como José permaneceu. Passou-se 2 anos e Deus colocou um sonho no coração de Faraó. E Faraó ficou preocupado. Os sábios de Faraó não conseguiram interpretar. E Faraó, naquela angústia, deve ter comentado até o que ponto o copeiro pensou e lembrou. Faraó fez assim. Lembro como se fosse hoje, 2 anos atrás. O Senhor tinha me mandado para o cárcere. E lá no cárcere nós tivemos um sonho. E tinha um jovem dos hebreus lá. E ele interpretou o nosso sonho. Sabe a ingratidão de 2 anos? Deus fez com que aquele homem lembrasse. Chamaram José. Levaram José à presença de
Faraó. Mas para você viver os teus sonhos, não aborte o processo. José foi levado à presença de Faraó. José interpreta o sonho de Faraó. José dá conselhos para Faraó. Olha, Faraó, haverá 7 anos de miséria, 7 anos de abundância. Primeiro 7 anos de abundância, depois 7 anos de miséria. E eu te aconselho, Faraó, a procurar um homem sábio, que saiba organizar, preparar aquilo que a terra der de abundância nos 7 anos primeiro, porque haverá anos de miséria, anos de escassez. Faraó ora então para os seus anciãos, para os seus sábios, e diz: quem é que nós poderemos encontrar que seja tão sábio como José, em quem o Espírito de Deus fala, em quem o Espírito de Deus revela? Pastor, mas quem era José? É aquele que estava passando no processo, é aquele que estava dentro daquele casulo, é aquele que estava sendo preparado para não mais habitar na casa de Potifar, não mais habitar lá na cadeia, não mais habitar em qualquer outro lugar, a não ser no Egito, onde haveria abundância de 7 anos. E sabe uma coisa, amados? Antes de você viver os teus sonhos, você vai ter que viver um tempo de Manassés. Antes de José prosperar, antes de José se tornar governador do Egito, antes de José viver o melhor de Deus, Deus foi trabalhando no coração de José. Nasce o primeiro filho de José. O nome dele, Manassés. Manassés significa: Deus me fez esquecer. Abre a tua Bíblia comigo em Gênesis 41, verso 49. José passou o processo. José era de carne e osso. José tinha os seus medos. José tinha os seus temores. José tinha as suas emoções. Mas José é levado à condição de governador do Egito. E lá no Egito nasce para José 2 filhos. O primeiro filho, Manassés. Gênesis 41, verso 49. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. Mas você consegue entender isso? Quem consegue entender isso? Olha o que diz a palavra. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. Não tinha mais número na matemática. A grandeza, a prosperidade do Egito foi tão grande que não tinha mais como contar. Havia acabado os números. E diz aqui, verso 50: e nasceram a José 2 filhos. Antes que viesse um ano de fome, que lhe deu a Zenate, filho de Potífera, sacerdote de On, e chamou José o primogênito Manassés. O que significa Manassés? Porque diz: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. Amados, você não vai poder multiplicar, você não vai poder frutificar, você não vai prosperar sem primeiro Deus te tratar e te fizer esquecer e entender que era o seu processo. Se José não entendesse que havia necessidade dos irmãos trair a José, se José não entendesse que havia necessidade dele ser vendido para os midianitas, se José não conseguisse entender que
necessário ser injustiçado na casa de Potifar, se José não entendesse que haveria necessidade de que ele fosse esquecido na prisão, ele nunca chegaria a andar no palácio de Faraó. Quando você entende o processo, você entende que a tua vida está nas mãos de um Deus que tudo pode, tudo faz e tudo. Não permita que o teu passado te impeça de viver o seu destino. As tuas amizades não podem te impedir de viver o destino que Deus tem sobre a tua vida. Os teus relacionamentos que foram frustrados não podem te impedir de viver o que Deus tem de melhor sobre a tua vida. Aquelas coisas que te atrapalharam, aquelas coisas que te deixaram triste, as dores, as ingratidões, as injustiças, as perdas. Nós precisamos saber lidar com as perdas da vida. Por quê, pastor? Porque muitas vezes abortamos o processo quando perdemos algo. Quando nós perdemos algo, temos a tendência de desistir do caminho. E José nos ensina que perdas fazem parte do processo. Sabe qual foi a maior perda? A primeira perda de José? A presença do pai. Ele ficava com seu pai. Ele era o mais chegado de Jacó. A segunda perda de José foi a túnica que Jacó tinha feito para ele. Sabe aquela túnica de cores que os seus irmãos ficaram olhando, querendo? Aquela túnica de cores que só José tinha. Quando ele chegou perto dos seus irmãos, que ele estava com a túnica, diz a palavra, que eles rasgaram a túnica, tiraram sorte. Mas a túnica não servia para ninguém, porque ela era feita para José. A segunda perda de José, levaram ele para a casa de Potifar. Potifar colocou roupas nele de encarregado. A mulher de Potifar olha para José, agarra a roupa de José, que José sai correndo, fica com a capa de encarregado. José era encarregado na casa de Potifar, mas perde mais uma capa. Mas José entende que a capa era um processo que ele tinha que passar. José chega na prisão. O carcereiro mor, encarregado daquela prisão, entende que tudo que José fazia, Deus era com ele. Coloca uma capa, uma roupa diferente de José. Mas chega um dia que José perde aquela roupa. Por quê? Porque passou-se 2 anos depois da ingratidão do copeiro. José é levado diante da presença de Faraó e coloca uma outra roupa em José. E ele perde aquela capa e coloca uma roupa de José em José e levam até Faraó. José interpreta o sonho de Faraó. Sabe aquela capa, aquela roupa que colocaram em José? Faraó diz assim: pode tirar essa roupa, tira essa capa, porque a partir de hoje a capa que José vai usar é uma capa de linho finíssimo. José será o segundo no meu reino. Amados, as capas que você perdeu fazem parte do processo. As amizades que você perdeu faz parte do processo. As oportunidades que você perdeu faz parte do processo. Para de chorar. Para de lamentar as perdas da vida. Nenhuma túnica que você perdeu vai servir para quando Deus te colocar no lugar de posição, onde as pessoas vão olhar e vão dizer: Deus era com ele. E as túnicas que você perdeu serviram só para te levar para o próximo nível. Para de chorar. Ah, perdi uma amizade. Foi.
que foi, porque Deus permitiu que fosse. Perdi um relacionamento, perdi um namoro, perdi um casamento, perdeu. Vai ficar chorando até quando? Faz parte do processo. Não adianta ficar chorando, porque Deus tem coisas maiores para realizar sobre nossa vida. Amados, Deus tem uma nova túnica para a sua vida. Abra mão das túnicas velhas. Mas não aborte o processo. Não aborte o processo. Não aborte o processo. O foco de José era a túnica que Faraó tinha dado para ele. Mas antes de você prosperar, primeiro você vai ter que viver o tempo de Manassés. Deus tratou no coração de José que o processo era necessário. E os irmãos de José sobem porque havia uma grande fome na terra e só havia comida no Egito. E José, encurtando a história, dá-se a conhecer aos seus irmãos. E quando José não aguenta mais, ele fala assim: sou eu, José, aquele que vocês lançaram na cova, aquele que vocês venderam aos medianitas, mas não tenham medo, que eu entendi o processo. Eu entendi o que Deus tinha sobre a nossa vida. Eu entendi que para que a nossa geração, para que o nosso povo não morresse, eu tive que ser vendido, eu tive que ser traído. Para que eu pudesse estar aqui no Egito, eu entendo hoje que Deus estava me tornando, me fazendo viver o processo. Eu tive que cair na casa de Potifar e ser injustiçado. José agora o segundo no Egito. Ele poderia falar assim: cadê a mulher de Potifar? Cadê aquela abençoada? Degola ela e vira a cabeça dela, o corpo dela pelo avesso. Mas José entendeu o processo. Quando os irmãos de José apresentaram-se diante dele e José se dá a conhecer, os irmãos de José tomam um choque. Agora ele vai mandar nos matar. Mas José entendeu o processo. Antes de nós vivermos, de você viver o tempo de Efraim, o tempo de prosperidade, o tempo de viver o sonho, o tempo da grandiosidade de Deus na nossa vida, Deus vai nos fazer viver o tempo de Manassés. E Deus me fez esquecer de todo o trabalho, de todo o pesar, de toda a dor, de tudo aquilo que eu passei, que fazia parte do processo. E diz a palavra de Deus no verso 52: e ao segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Amados, você vai crescer na terra da sua aflição. Você vai crescer porque você venceu o processo. Você não parou, não desistiu. Você não parou. Você não abortou o processo. Você está firme. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Permaneça firme. Diga assim mais uma vez: permaneça firme. Não aborte o processo. Diga assim: não aborte o processo. Não desanime. Deus está com você. Para de chorar. Por onde você esteve, olhe para onde Deus está te colocando. Aleluia. Amados, não aborte o processo. E para nós encerrarmos, agora foi. Você passou pelo processo. Glória a Deus. Viva os teus sonhos. Iniciamos como uma lagarta e no processo nos transformamos em uma linda borboleta. Mas não queira estragar o processo. Diz uma parábola que certa vez alguém viu um casulo no seu segundo ou terceiro estágio e viu aquele casulo se mexer.
E o observador pensou: essa borboleta está fazendo força, mas não consegue quebrar o casulo. Eu vou ajudá-la. Pegou uma tesoura e cortou, fazendo uma abertura. E naquele mesmo instante, a abelha que ainda estava em formação caiu, ficou em pé. Mas o observador ficou olhando para ela. E ela não voava, porque ainda não tinha terminado o processo. Muitas vezes, amados, nós queremos ajudar alguém e na verdade atrapalhar, de minimizar o processo que a pessoa tem que viver. Às vezes o filho chega cheio de lição, o pai quer fazer a lição do filho para ele entregar no outro dia. Às vezes um amigo encobrindo o erro do outro. Às vezes um líder querendo blindar o teu liderado de viver o processo e acaba tentando abrir o casulo antes do tempo. Mas a ação impediu que aquela borboleta finalizasse o teu processo. Ela estava se mexendo, estava apertado, mas fazia parte do processo. Era aquele momento em que que a borboleta começa a se mexer, porque o espaço já está ficando pequeno, e ela começa a crescer cada vez mais, e ela então infla o seu tórax, manda sangue para as suas asas, e as suas asas começam a desgrudar, e aí sim o processo estaria completo. Mas quando a gente vai tentar ajudar, impede o processo na vida de alguém acontecer, a pessoa morre. Aquela borboleta ficou ali, imóvel, não conseguia bater as asas, até que morreu. Que nessa noite você entenda o processo que você está passando. E o processo que você está passando vai te levar a um lugar maravilhoso que Deus tem reservado. Não aborte o processo. Não queira ajudar ninguém a passar pelo processo. Cada um de nós vai passar por um casulo de transformação, um casulo de metamorfose, um casulo onde o Senhor vai nos forjar o caráter. Mas diante de tudo, não aborte o processo. Você pode se colocar em pé? Quais são os teus sonhos? Como é que está a tua vida hoje? Amado, o seu sonho, o seu processo começa de baixo. O seu processo começa de Canaã. Deus não vai mudar os teus sonhos para te deixar mais fácil. Deus vai mudar você, apesar das dificuldades, das injustiças, dos problemas, dos inimigos, das dores. Avance, não se renda. Cutuca a pessoa que está do seu lado. Diga assim: seja forte. Não vai parar não. Prossegue. Para você viver os teus sonhos. Entenda que tudo isso é um processo, mas está chegando o tempo, e já chegou, em que a tua vida vai ser totalmente transformada. O teu casulo, você vai conseguir romper, porque é ano de crescimento, é ano de rompimento, em nome de Jesus. Você pode